Esse início de trabalho, eu sou muito grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe, cada elemento da equipe é muito importante. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é Destino. É bem importante assim, porque todo mundo já ouviu falar em desforra, karma, aquilo que plantas has de colher. E na agricultura, a pessoa não tem dúvida. Ela plantou milho, ela vai colher milho. Ela plantou feijão, ela vai colher feijão. Mas na nossa vida diária, nós temos que fazer a referência, as observações do jeito que nós pensamos. E às vezes a pessoa não percebe do que está acontecendo com ela num período anterior. Conforme a pessoa pensava, aquilo voltou para a pessoa. Então nós temos o trabalho assim de fazer observação só no momento. Não vamos fazendo uma observação de décadas anteriores e os fios do destino que cada um vai gerando com seus pensamentos, com seus sentimentos, com a sua fala, com os seus atos. A pessoa tem que lembrar assim, que todas as pessoas ouviram falar ou falam da justiça, da criação, do Criador. Então tem a justiça. Então essa palavra todo mundo conhece. Se tem a justiça, tem o equilíbrio. Então quer dizer assim que ninguém tem dúvida quanto à justiça. Mas sempre nós vemos para os outros, não vemos para nós. Nós temos que fazer um trabalho assim, que muitos e muitos falam assim, que a pessoa não tem opção na vida. Então, na lei do destino, a pessoa já está envolvida e ela então não tem opção. Temos opção. E é bom a pessoa ir observando assim. No preparo de um alimento, a pessoa tem opção antes de preparar aquele alimento. Do tanto de ingrediente que ela vai colocar, o tanto de tempero. É antes. Então nós tínhamos que ter essa condição assim de ver para a nossa vida que o ato é antes de ser realizado. Porque depois que ele realizou, a pessoa gerou um karma. Gerou o destino dela, depois que realizou. Então as nossas opções é antes, porque no preparo daquele alimento é antes. Porque vai fazer um preparado com 10 ingredientes, por exemplo, e o tanto de tempero para 8 pessoas, para 15 pessoas. Aquele que está concentrado ali, fazendo aquele preparado, que muitas vezes nem conhece partes daqueles que vão visitá-lo. E como ele acerta? Essa capacitação, essa capacidade. É isso que nós precisaríamos de perceber, que na lei do destino é assim. A pessoa tem que fazer tudo antes. Depois que fez, a gente vai observando assim. A pessoa tem facilidade de falar. Depois que ela falou, aí não deu certo, aquele que ouviu dá uma palavra diferente, a pessoa fica questionando assim com ela, que não deveria ter falado. Quer dizer que essa condição interna, nós tínhamos que lembrar assim, a minha vida é muito importante para a minha pessoa, porque se eu acordo de madrugada, eu tenho que ficar comigo. Se eu vou fazer aquela viagem e não tenho pessoas que vão me acompanhar, então eu tenho que me tornar importante para mim. Quer dizer que eu tenho que aprender a fazer reflexão de como eu me encontro caminhando na criação. O destino é assim. Então eu tenho que ver que as leis, como são justas e como tem um equilíbrio, então a pessoa pensa assim que aquela criança que nasceu com limitação física, aquilo que ela plantou numa época anterior, enquanto ela estava na época anterior, os fios do destino não a pegou. No retorno dela,
novamente os fios do destino a pegou. É isso que nós precisamos de entender, que 80 anos não é uma referência de uma existência do espírito humano, e que dificilmente nós fazemos uma reflexão de ver de onde viemos, como nós estamos comportando e para onde nós vamos. Esse equilíbrio nós tínhamos que ter, porque se eu acordo de madrugada, eu tenho que ficar comigo. Se eu vou para aquela localidade ou se eu vou executar aquelas funções que são de minha responsabilidade, eu estou comigo, porque naquelas funções eu não posso ficar errando. Eu tenho que me manter lúcido. Para isso eu tenho que perceber-me. Destino. É bem importante a pessoa lembrar que nós temos opção. Fica bem fácil assim. Uma criança, anteriormente era mais comum e talvez ainda é comum em localidades mais longínquas, de crianças jogarem pedra na árvore, jogar pedra no poste, jogar pedra em outras coisas. Depois que a criança jogou aquela pedra, ela perdeu o controle daquela pedra. Então, a pessoa tem que lembrar assim, que durante um momento que o ato está comigo ainda, eu tenho a opção. Depois que eu lancei a pedra foi arremessada. Depois que foi arremessada, tem a consequência. Destino é assim. Então, a pessoa tem que lembrar assim, que antes, então, aquilo que plantas hás de colher. Ninguém tem dúvida na agricultura, mas na nossa vida diária e os conceitos que nós recebemos. Então nós vamos trabalhando na vida e não vamos fazendo uma observação se aquilo que me transmitiram e aquilo que eu estou transmitindo se serviu para mim ou se vai servir aquilo que eu estou transmitindo, se tem uma coerência. Então na nossa vida, se estivéssemos fazendo um trabalho para melhorarmos, a melhora tem que ser assim, a melhora interna. Porque muitos acham assim, porque agora tem a moradia, trocou de veículo, fez os passeios e que ele teve uma elevação. A elevação das coisas materiais não quer dizer desenvolvimento da vida interna daquela pessoa. Porque na vida interna é diferente. A graduação que existe para melhora de nível interno é contínua, a observação dentro da pessoa. E é bem importante, porque quando a pessoa começa a estudar o livro Na Luz da Verdade, ela vai vendo assim que esse livro é como se fosse uma corda. E então a pessoa vai compreendendo uma informação, outra informação, vai compreendendo ela mesma. Então a pessoa vai mudando o nível, porque o nível é assim. Antes existia o oficial, o auxiliar do oficial e aqueles principiantes. Então nas oficinas existia assim. E também na moradia também existia assim. Nos ambientes que preparam alimentos também existe assim essa graduação. Quer dizer que existe lá fora as graduações, mas aqui dentro também tem a graduação. Porque anteriormente também existia um procedimento assim. Aquele funcionário queria ser promovido. Então fazia uma avaliação com os seus colegas, se esses colegas iriam respeitá-lo como agora chefe daquela seção. Fazia esta avaliação. Uma confirmação se aquela pessoa tem o grau dentro dela para essa nova função. Porque aquele empregador poderia dar o grau, mas se ele não tem a consideração daqueles agora que serão seus comandados, então aquela sessão não vai deslanchar. O destino, é isso que nós precisamos de entender. É um trabalho interno para a pessoa melhorar o nível dela. E tem muitas outras referências assim, que precisaria de ter então um chefe naquele setor. Então aquele empregador faz a avaliação de todos. Não tem como
aproveitar um desses para aquele setor novo que está surgindo. Então ele busca um de fora. Então a nossa vida é assim. Para nós melhorarmos, para ter uma condição melhor, para convivermos melhor conosco mesmo. Essa é um trabalho individual e muito esforço, porque nós sabemos assim que fala-se assim, que a pessoa dá as braçadas na vida, quer dizer que ela tem que movimentar, e ela tem que movimentar direito, porque quem vai nadar em rio sabe que se não dá as braçadas ele não sai do lugar. Se não dá as braçadas conforme precisa de serem dadas, ele não atravessa o rio. Então a nossa vida interna é o mesmo procedimento. Então todo instante a pessoa tem que lembrar que ela precisa de encontrar-se numa condição de plantão. Que aquelas informações, que aquelas instruções que ela recebeu do livro Na Luz da Verdade, ela tem que pôr dentro dela. Então, essa condição bem importante assim, de melhorarmos. E a melhor a pessoa tem que lembrar assim, que se ela descuida, ela perde aquele grau. Então, é bem comum a gente conhecer pessoas que falam assim que foi. Ah, eu fui isso, eu fiz aquilo, eu fui. Mas nós tínhamos que nos encontrarmos numa condição de prontidão a vida toda. Porque aquele que ficou na guarita e que ficou de acordo com a função que ele precisa de exercer, aqueles outros que passam por ele o respeita. Mas aquele que ficou na guarita e que não ficou direito conforme precisaria, aqueles que passarão por ele não o respeitarão. Nós irradiamos, e essas irradiações a gente vê que é verdadeira. A gente pode observar assim, que essas nossas irradiações são tão verdadeiras que o cão não se engana. Uma ou outra pessoa fala assim que se dá bem com aquele e muitas vezes fala também que não se dá bem com aquele outro. Quer dizer, que o que nós estamos irradiando. É isso que nós precisaríamos de perceber, essa melhora. Então, tem uma parte dos ensinos que fala assim, que fazer sacrifício. Fazer sacrifício quer dizer assim, a pessoa tem costume do lazer, a pessoa tem costume de fazer isso ou fazer aquilo outro, mas agora ela precisa de largar esses costumes e priorizar-se. O priorizar não é porque agora vai ficar mais horas de frente a um espelho ou que vai fazer mais passeios, porque é muito comum, numa fase da vida, a pessoa falar assim que ela sempre fez para os seus familiares, para os outros, e aqui agora ela vai fazer para ela mesma. Mas normalmente esse fazer para ela mesma está sempre relacionado somente às coisas do corpo de matéria grosseira. As vestes, o passeio, a maneira de fazer os passeios, é para dentro que nós tínhamos que fazer para nós. É isso que nós precisaríamos de perceber, o destino. Para nós, ter aquela confiança assim, porque quando a gente aprofunda estudando mais tempo o livro Na Luz da Verdade, nós vamos confirmando assim, que vai entrando dentro de nós instantes de lucidez. Então, por exemplo, assim, uma palavra, a pessoa vê que aquela palavra tem muitas e muitas significações. É só observar a palavra casa e observar cada moradia, é diferente uma da outra. Então, muitas vezes, a pessoa tem o costume de frequentar moradias pelo trabalho que ela tem, ela vê, ela confirma, cada moradia tem uma maneira e que dificilmente ele pode levar uma daquelas maneiras, um tipo daqueles móveis e mandar fazer outro igual para a moradia dele. Ele vai querer diferente um pouco. É isso que nós precisaríamos de perceber, que somos aparentemente iguais, mas dentro de nós somos diferentes. E o que nos dá sustentação é quando conhecemos os ensinos e que nos possibilita um equilíbrio na nossa vida diária. A segurança é da pessoa, como ela se encontra caminhando na sua vida diária.
e o procedimento que ela precisa de ter para ela mesma. Porque muitas vezes nós achamos assim que se tivermos um procedimento para agradar os outros, vai ser melhor. Não vai ser melhor, porque a gente pode observar assim. Aquele que gosta das regiões de montanha, ele comprando uma propriedade naquelas regiões, aí ele vai frequentar. E se ele tiver descendentes, esses descendentes frequentarão também. Mas se ele comprar para agradar os seus descendentes, assim que esses ficam maiores, eles não vão mais. Então a nossa perspectiva de vida, o nosso destino está conosco, como nós conhecemos os ensinos. E o livre-arbítrio está antes. É isso que nós precisamos de perceber. Porque se eu fiz um plantio de milho, agora eu vou colher somente milho. Então, se eu trabalho comigo desenvolvendo uma naturalidade, uma segurança interna, porque o que nos dificulta na vida é porque nós somos inseguros. Então vai dificultando os nossos relacionamentos, as nossas maneiras. Mas se a pessoa estuda o livro Na Luz da Verdade, ela vai ficando segura. Então o que acontece? Essa segurança é para ela. Então nos relacionamentos vai sempre dar certo, porque ela se encontra segura. Então quer dizer assim, a segurança vem encontrando-se presente naquilo que se está fazendo. No relacionamento, fica bem fácil assim da gente observar muitos descasos, porque muitas vezes uma pessoa cumprimenta a outra e dá a mão para que a pessoa pegue na mão dela, mas ela olha para outra direção. Quer dizer que a pessoa não se encontra presente. Isso é bem simples assim. Então, para nós termos paz dentro de nós, temos que aumentar a nossa segurança. E a nossa segurança é dentro, porque fora a pessoa já tomou todas as providências, mas e dentro? Então o livro Na Luz da Verdade vai nos possibilitando essa segurança dentro de nós. Então cada um de nós é que tem que fazer muito esforço para ele ver que a opção dele está em melhorar o seu destino. E a melhora não é depois que executou o seu destino. É antes, que é aquela condição do tanto certo do tempero. É antes que a pessoa tem que colocar. É antes que ela tem que mexer nos ingredientes para ficar de acordo com o gosto de todos. Depois que a pessoa fez um ato que pode ter havido um descuido e ela pisou no pé da outra pessoa, então o que acontece? Muitas vezes a pessoa fica doída, porque fez esse ato e a outra pessoa ficou sofrida e ele não queria fazer esse ato, porque ele tem costume bom, mas ele ficou sofrido aqui dentro. Então nós tínhamos que aumentar a nossa lucidez, a nossa maneira de sermos. Para a pessoa ser feliz, é isso. É todo instante ela ir observando. E aquela condição que muitas vezes uma pessoa, outra pessoa fala assim, como é possível uma criança nascer já com tantas limitações? Eu não entendo. A pessoa não entende e a pessoa fica sem compreender porque uma criança nasce com muitas limitações, é porque ela não estudou o livro Na Luz da Verdade. O destino. A roda do destino não está relacionado a essa norma de tempo e de espaço. É isso que nós precisaríamos de perceber. Não está relacionado a essa norma. Então, os moinhos de Deus moem devagar. Destino. É isso que nós precisaríamos de perceber. Então, esses moinhos, do jeito que eles moem, pode a pessoa não ser alcançada pelo ato que ela fez. Mas na vida seguinte, então ela vai colher. E é bem interessante porque não está relacionado à norma de tempo e de espaço, essa norma nossa, que nós conhecemos, do nascimento ao desligamento do corpo. Muitas vezes a gente conhece pessoas que têm colheitas amargas com 80 anos,
Quer dizer que na roda do destino ele foi pego aqui. Mas nós conhecemos pelas reportagens muitas crianças que nascem com muitas limitações. Quer dizer que na roda do destino da época anterior, aquilo que foi plantado, agora ela está colhendo. Então, aquela condição bem importante assim, né, que muitos acham assim que o que ela faz é da responsabilidade dela. O que ela pensa, ela acha assim que não tem importância. Mas as energias que nós utilizamos do Criador, que todas as energias que nós utilizamos, elas vêm para nós numa forma neutra. É isso que nós precisamos de entender. Nessa forma neutra é que nós tínhamos que perceber assim, que nós vamos transformar essa energia. Porque no caso do preparo do alimento, fica bem fácil assim. Aquele alimento que está sendo preparado, a forma que vai dar aquele alimento é como a pessoa está utilizando. Porque é bem interessante assim, né? É comum pessoas que alimentam fora da moradia e que não comem todos os dias no mesmo lugar. Então eles estão sempre procurando lugares diferentes. Mas os elementos que trabalham naqueles lugares, está faltando bondade para dar uma forma boa naquele preparo que eles estão elaborando. É isso que nós precisaríamos de perceber. Então, toda a época da nossa vida, a responsabilidade é sempre individual. E aquilo que nós plantamos é aquilo que nós vamos colher. Então, o jeito que nós pensamos. E fica bem fácil assim da gente observar o destino. A pessoa fala assim, não, eu quero mudar. Mudar de trabalho, mudar de vida, mudar de localidade. Então o que acontece? A pessoa vai procurando aquilo que ela está querendo para ela. Mudar de localidade fica bem fácil assim. Muitas vezes a pessoa procura mais de um ano uma nova localidade. Mas ela sempre tem presente dentro dela que ela quer um lugar bom. Quer dizer que quando apresentar um lugar bom, ela já se encontra preparada, porque nesse período ela foi conhecendo valores de localidades, de uma outra localidade. Então, o destino para mudar de localidade, a pessoa foi trabalhando também. Então, quer dizer assim, os nossos pensamentos é o que move a energia. E nesses pensamentos a pessoa tem que lembrar assim, que quando ela vivifica esses pensamentos de uma forma construtiva, que é o caso do preparo de alimentos, ou que é aquela condição bem importante assim, que é superior aos pensamentos, quando está dando uma atenção a uma criança que se encontra debilitada. Então aquela pessoa não está só pensando na forma, ela está sentindo o procedimento que precisa de ter. Então a nossa responsabilidade é bem interessante assim, porque muitos acham assim que agora ela pode ficar tranquila. Mas tínhamos que ver assim, que nós, para ficarmos tranquilos, nós tínhamos que aprender a usar tudo aquilo que nós recebemos, que o Criador nos possibilitou. E tudo aquilo que foi nos possibilitado está sempre ligado aos ensinos. A diferença de uma pessoa para outra está relacionado assim, de como aquela pessoa conhece os ensinos. Então, toda a época da nossa existência, nós tínhamos que ver assim, que nós temos tantas coisas para serem feitas de conquistas para nós, de percepção, de ver o jeito que nós pensamos, de ver como é que nós temos a nossa colheita agora, como é que nós podemos melhorar essa colheita. Então o tempo que nós temos, porque o Criador também concede um tempo para cada espírito humano apresentar o seu desenvolvimento. Se nós não usarmos direito esse tempo, então nós vamos ficando para trás. E aquela condição bem importante, aquele grão que não apresentou as espigas bonitas, aquelas espigas não servirão.
mas aqueles grãos que apresentam aquelas espigas bonitas serão as sementes para o próximo plantio. Então, essa condição do livro Na Luz da Verdade que vai nos possibilitando esse equilíbrio para nós, porque todo o equilíbrio não é para as outras pessoas, é para nós. Porque quando uma pessoa melhora, ela melhora o seu ambiente de trabalho, ela melhora a sua maneira de expressar, ela vai ponderando durante a vida para ela mesma. E uma pessoa melhora, ela melhora porque ela passa a ter uma recomposição melhor do seu corpo físico. Aqueles que ficam nas suas proximidades sentem bem ficar perto dessa pessoa que melhorou. E nós sabemos assim que não precisamos de ficar verbalizando. Então a pessoa é que tem que trabalhar muito com ela e observar assim como é que ela pode fazer para ela mesma. Então toda época as melhoras não é para as outras pessoas, é sempre para nós. Então, aquela condição de observar o tipo dos nossos pensamentos, porque todos os atos que nós fazemos, nós ficamos presos. Pode observar assim, a gente está andando pela rua, a gente vê uma pessoa, a gente dá um bom dia, dá um sorriso, dá um jeito bom, aquela pessoa responde. Então, o que acontece? Muito tempo depois, a gente lembra desse comportamento que tivemos. E lembra daquela pessoa também. Quer dizer que o ato feito está junto com o gerador. Então aquele que gerou o ato, ele fica preso naquele ato que foi gerado. Então nós somos interligados por milhares de fios. Porque se eu lembrei de um fato há muitos e muitos anos, então quer dizer que esse fio de ligação ainda se encontra presente. É isso que cada um precisa de ir observando assim. Melhorar. E a melhora é a vida toda, não é para um período. Quando a pessoa vai melhorando, então ela tem que ir observando assim. Porque melhorou, não quer dizer que ela mantém-se naquele nível. Aquele empregador, para continuar tendo o gerenciamento, continuar tendo aquela empresa, ele tem que ir qualificando todos os dias. E ele tem que ir vendo detalhes. Se ele descuida um pouco, então nós sabemos assim que muitos e muitos espíritos humanos fazem as coisas quando estão sendo vistos. Quer dizer que aquela condição bem importante assim, né, da nobreza, de fazer as funções, porque as funções precisam de serem feitas. Aqueles que receberão as funções bem feitas ficam felizes. Aquele que recebe uma função que não ficou bem feita, décadas depois, ele lembra daquele profissional e daquela função que aquele profissional executou que não ficou boa. Então, o procedimento, a gente tem que lembrar assim, que o destino, nós somos interligados com milhares e milhares de fios. É só observar durante o período da manhã. Nós vemos a pessoa, independente de nós, já vem o pensamento da pessoa. Então, quer dizer assim, que nós somos movimentados pelos nossos pensamentos e somos impulsionados pela força dos pensamentos que outros já pensaram e que agora esses pensamentos voltam para nós também devido à nossa frequência. Então, uma pessoa tem que lembrar assim, que as frequências existem. Então, aquela condição bem importante assim, né? Destino, nós é que fazemos, e aquela condição que se a pessoa não melhorar, ela vai ficar toda a vida dela naquele grau. Ela pode sair de aprendiz para meio oficial e ficar naquele quadro lá. Mas se ela movimenta, se ela utiliza o tempo das férias para as férias, então vai ter essa condição bem importante assim. Vai dar certo a vida de uma pessoa que tem um procedimento assim, com coerência. Então, o livro Na Luz da Verdade vai nos possibilitando essa condição de termos a força para lembrar do nosso ontem, conviver com esse nosso ontem e de resgatar o nosso presente. É essa a importância do livro Na Luz da Verdade.